Eu queria começar perguntando para vocês, tive ali uma consulta com meu amigo G, mas vocês sabem dizer para que serve um milagre? Eu sei que a gente fala pouco de milagre, né? Mas a Bíblia é um livro repleto de milagres. Mas vocês sabem dizer para que serve um milagre? Um exemplo simples. Se a gente olha a história de Lázaro. Lázaro foi ressurreto, certo? Ressuscitou, morreu, ressuscitou. Mas Lázaro continuou vivo, ele está vivo até hoje? Alguém conhece o Lázaro que ressuscitou da Bíblia? Lázaro morreu depois. Ora, então por que Jesus escolheu ressuscitar a Lázaro? Já pararam para pensar nisso? Para que serve o milagre? O milagre, ele tem algumas funções. Em primeiro lugar, ele serve para revelar para nós, os seres humanos, o poder de Deus. Que Deus é o Criador e, por conta disso, ele tem poder sobre toda a sua criação. Em segundo lugar, o milagre serve para explicar para nós também como o reino de Deus será. No caso de Lázaro, Jesus ali estava explicando para nós como que vai ser o tema da morte. Quando, enfim, esse mundo chegar ao fim, né? Não teremos mais a morte quando chegarmos ao céu. Mas além dessa questão do milagre ter o seu papel, a sua função, serve ali para nos revelar algumas coisas. Já pararam para pensar também que o milagre tem alguns pontos interessantes? Exemplo, tem o meio pelo qual Deus executa o milagre. Então, tem a forma pela qual Deus executa o milagre. Tem a pessoa ou as pessoas que recebem o milagre. Mas tem uma terceira perguntinha que fica aí sempre que vocês leem uma história de milagre. Para quem era o milagre? E a gente vai passear aqui por um texto, tentando entender e responder essas perguntas. Abra a tua Bíblia em Marcos, no capítulo 6. Marcos capítulo 6, contextualizando um pouquinho ali. Ele tem alguns recortes, mas o que a gente vai estudar tem que ver com um momento em específico. Jesus tinha mandado os discípulos saírem em duplas missionárias para pregar o Evangelho. E agora essas duplas estão voltando, os discípulos estão voltando até Jesus para contar para Jesus o que foi que aconteceu, como é que foi essa visita missionária. E é interessante a gente prestar atenção em alguns pontos da história. No verso 30 do capítulo 6, diz assim: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então, estão voltando dessa expedição fantástica. Pensa você receber de Jesus a missão assim, vai de dupla, vai lá, prega, depois você vem aqui me contar o que foi que aconteceu. E você ter o privilégio de poder conversar com Jesus a respeito de um evangelismo que você fez. Isso aqui é fantástico. É legal também que a nossa igreja permanece com os métodos de Cristo. A importância das duplas missionárias está aqui. A gente ouve tanto falar das duplas missionárias, nasceu aqui. Mas olha o que Jesus faz com os discípulos. Verso 31. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, imagina só, e aqui eu já fico emocionado de prestar atenção de como Jesus presta atenção nas pessoas. Ele dá a ordem, ele passa a missão. Então, vai lá, prega.
Quem não gostaria de receber uma ordem do próprio Jesus, né, para ir pregar? Você agora volta querendo contar para Jesus tudo o que aconteceu e Jesus percebe assim, eu acho que vocês estão cansados. Então, antes da gente conversar, vamos fazer o seguinte, vem aqui, vamos para um lugar separado, repousa um pouco, vamos pensar em comer, porque eles não tinham nem tempo para comer. Estão pensando no estado que chegaram aqueles discípulos ali também, visivelmente cansados. E então, verso 32, foram para o barco e dali para um lugar deserto, à parte. E aqui começa a acontecer algo interessante. Então eu quero construir essa linha de história com vocês. E quero que vocês se coloquem no lugar dos discípulos agora. Porque muitas vezes no nosso dia a dia acontece com a gente. Tá? Hoje eu, por exemplo, estou cansado. A semana está puxada. Então, até um pouquinho antes de vir para cá eu estava lá no meu trabalho, fazendo minhas coisas. E tem momentos que a gente fica cansado. Inclusive, é possível se cansar fazendo o trabalho de Deus? Pela Bíblia aqui sim, ó. Fazer o trabalho de Deus também cansa, porque nós somos seres humanos ilimitados. Então, a gente também cansa. Então, pensa você agora, recebeu a missão de Jesus, voltou cansado, e Jesus fala assim, tá tudo bem, vamos descansar. E você entra num barco com Jesus e vai para um lugar. E aí acontece uma coisa interessante, verso 33. Muitos, porém, os viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, chegaram antes deles. Então imagina agora você dentro do barco, acompanhando o movimento da multidão. Você vê um grupo que se reúne aqui, sai correndo, passa por uma outra vila, junta mais um tanto de gente, vai para uma outra vila, junta um tanto de gente, já estudam a trajetória do teu barco e você vê do outro lado já uma grande quantidade de gente. Você acabou de voltar de uma expedição missionária, olha para o lado, de dentro do barco com Jesus, tem gente lá para ser atendida. Ao desembarcar, e aqui a visão de Jesus de novo, verso 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e o quê? Compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus estava no contexto com os discípulos também. Provavelmente Jesus também estava cansado. Mas Jesus não conseguiu deixar de fazer alguma coisa por aquele povo ali. Porque pareciam ovelhas sem um pastor. Não tinha como Jesus não fazer alguma coisa. Então ele desce do barco e imediatamente começa a atender a multidão que estava sedenta pela palavra. Estavam sedentos da palavra de Jesus. E aí o tempo passa um pouco ali, verso 35. Como já era bastante tarde, lembrando que os discípulos estão cansados, os discípulos se aproximam de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é bastante tarde, Jesus. Vamos fazer o seguinte, verso 36. Mande as pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Justo ou não justo? Vocês estão cansados? Já fizeram hora extra ali de atendimento? É trabalho missionário, é trabalho de Deus, está tudo certo. E aí você atendeu as pessoas vendo ali que não ia ter o que fazer, chega para Jesus, Jesus, despede o povo, eles precisam comer, a gente precisa descansar. E aí vem a resposta de Jesus. Verso 37. Porém lhes disse. O que ele diz aí? Dai-lhe vós de comer. Na minha tradução diz, deem vocês mesmos de comer a eles. Você para e pensa. Você trouxe um problema para Jesus, você está cansado. Você trouxe um problema. Jesus, o pessoal precisa comer. A gente também, cansado. Ué, simples. Dê vocês de comer para eles. Aí começa a aparecer o lado humano da brincadeira aqui, ó. Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer?
Os discípulos já começam a olhar aí para a força humana, né? Assim, Jesus, nem que a gente tivesse todo esse dinheiro, não ia dar para comprar comida para esse povo todo, não. Despede o povo. Deixa eles irem. E aí vem Jesus demonstrando alguma coisa aqui. Lembra da questão do milagre, dos porquês? E aí, no verso 38, então Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Descubram, tratem de descobrir. E eles foram se informar e responderam, né? Fizeram um juntado. Quantos que tinha lá? Que diz aí na sua Bíblia? Quantos pães? E quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Para uma grande multidão, é suficiente, sim ou não? Não. E eu imagino como é que os discípulos chegaram para Jesus para apresentar isso. Você mandou a gente procurar, beleza, está aqui. O que a gente encontrou para essa multidão foram 5 pães e 2 peixes. E aí vem os passos de Cristo que a gente não consegue entender, né? Verso 39. Então Jesus lhes ordenou, isso para o grupo todo agora, lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. E eles assim fizeram. E repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que eles os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Verso 42, o que aconteceu aí? Quem comeu? E fizeram o que mais? Não era só comer. Era comer até cansar, até sentir pleno. Sabe aquela vez que você come e você fica pleno de tanto que você comeu? É isso aqui. E aí mais, verso 43, ainda recolheram quantos cestos? 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E quantos eram os que comeram aí? No verso 44? 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Sem contar as mulheres e crianças. Fatos curiosos que eu gosto de pensar, tá? Que aqui é a minha imaginação. Por que sobrou exatamente 12 cestos? Um para cada discípulo. Aí, vocês não creram? Carrega. Carrega agora. Já que vocês não creram. Mas vamos fazer algumas perguntas. Primeiro ponto interessante. É um milagre. Todos aqui entenderam que o que aconteceu aqui foi um milagre. Por meio de quem Jesus operou o milagre? Uma pergunta interessante. Para quem? Por meio de quem Jesus operou o milagre? E vão ter que ler o texto de novo. Vocês estão em dúvida? Quem repartiu os pães e os peixes? Quem entregou? Foram os discípulos. Quem entregou o alimento para o povo, o operador do milagre, tudo bem que teve o poder de Jesus, Jesus separou, começou a separar, mas quem começou a levar para o povo distribuir foram os discípulos, certo? Todo mundo consciente disso? Senão a gente lê o texto de novo, não tem problema. Vamos lá. Quem recebeu o milagre? Quem? Vocês ficaram com dúvida agora, né? Essas perguntas capciosas. Foi a multidão, os 5.000 homens, mais mulheres e crianças receberam um milagre. Mas eu pergunto para você, para quem era este milagre? O texto não responde, ainda. Porque em seguida acontece outra coisa. Então pensem vocês agora, vamos voltar ao papel dos discípulos? Você é um discípulo, participou de uma expedição, chegou para contar para Jesus, estava cansado. Jesus falou, vocês estão cansados, vamos descansar. Você agora teve que atender uma multidão, serviu a multidão, alimentou a multidão. E aí na continuação ele, né? Verso 45, o que acontece? Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco
e fossem adiante dele por outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus, mais uma vez, olha para os discípulos, já entendi, vocês estão cansados, faz o seguinte, pega o barco, pode ir, depois eu vou. O engraçado aqui é que os discípulos simplesmente foram, como é que Jesus vai para o outro lado? Enfim, né? Bom que o texto mesmo responde, mas é uma pergunta bem curiosa. E tendo-os despedidos, subiu para onde? Foi fazer o quê? Jesus também, no mesmo contexto ali, subiu para o monte e foi orar. Mas olha o tamanho da estratégia de Cristo aqui, tá? Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam. E fazendo o quê? Como que Jesus foi até os discípulos? Andando sobre o mar. Verso 48. E queria passar adiante. É engraçado como as histórias na Bíblia tornam tudo tão simples. Jesus simplesmente decidiu, vou até os discípulos andando sobre o mar. E está tudo certo, simples assim. E começou a andar sobre o mar. Bem simples. Mas aqui já começa um segundo milagre. Então pensa você todo naquele contexto, tá? Você é um dos discípulos agora que está dentro do barco. Cansado. Além de tudo o que aconteceu, Jesus mandou, agora você pega o barco e vai para o outro lado. Chega no meio do caminho, o que acontece? A tempestade. E o que os discípulos estavam fazendo? Remando. O que Jesus percebeu? Que não ia dar. Jesus lá do monte, observando os discípulos, deu aquela respirada, eu acredito. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. E Jesus se pôs a andar sobre o mar para ir de encontro aos discípulos. E talvez eu não teria uma reação diferente do que vai acontecer agora. Verso 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram que era o quê? E o que eles fizeram? Gritaram. Você cansado no meio do mar, remando, não saindo do lugar, de repente você olha para o lado, tem alguém andando sobre o mar. Confesso que para uma mente cansada eu talvez teria exatamente a mesma reação aqui. O que é isso? Gritaram de medo. A resposta de Jesus, eu gosto de outra tradução, verso 50. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados, mas imediatamente Jesus falou com eles. O que Jesus disse? Primeira coisa que Jesus disse é o quê? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ou melhor, por que vocês estão desanimados? Sem ânimo. Segunda coisa que ele fala aí é o quê? Sou eu. E termina com: não tenham medo. Não tenham medo. Durante a nossa jornada semanal, muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. Para mim, eu trabalho numa instituição da Igreja Adventista. Todos os dias eu vejo milagres acontecendo através das histórias que chegam lá. Tenho certeza que você também no seu dia a dia, você enxerga milagres. Mas às vezes a gente está tão cansado que a gente não consegue entender e enxergar o milagre. Ainda bem que o nosso Deus é poderoso e nos conhece. Porque se é preciso, Ele faz até outro milagre. E por que Jesus escolheu fazer esse milagre aqui? Verso 52. Verso 51, na verdade. Então ele subiu no barco com eles e o vento fez o quê?
Sabe essa luta que você tem aí durante a semana, que você está remando, 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 remando e não sai do lugar? Sabe o que às vezes está faltando? Quem que está faltando no seu barco? Jesus. Tem luta que é só com Ele. Tem desafio que é só um milagre para resolver. Mas às vezes a gente fica lá remando, usando o resto das nossas forças, tentando fazer, realizar, resolver o problema que é só Deus que vai resolver. E Jesus está ali o tempo todo. E quando Jesus aparece, a gente tem exatamente a mesma reação. O que é isso? Que coisa estranha, não era isso que eu estava imaginando? E Jesus se manifesta na nossa vida. E quando Jesus entra no barco, o vento cessa. O remo fica mais leve. E apesar de tudo isso que os discípulos tinham acabado de experimentar, pensa, eles acabaram de ver o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Acabaram de ver. Com este segundo milagre agora, como é que eles ficaram aí? No final do verso 51, ficaram totalmente o quê? Perplexos. Como é possível? Acabaram de ver, Jesus faz outro milagre e eles ficaram perplexos. Verso 52. Por que eles ficaram perplexos? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Por que eles não tinham compreendido o final do verso 52? E que diz aí a tua Bíblia? Porque o coração deles estava endurecido. O cansaço faz isso com a gente. Deixa o nosso coração endurecido. Inclusive nas missões que a gente acredita que é Jesus quem nos dá. A gente não percebe os milagres que acontecem na nossa vida. Vamos refazer a pergunta agora com um panorama completo? Através de quem Jesus operou o milagre? Quem recebeu o milagre? A multidão. Mas para quem que era esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Para eles. E eles não perceberam porque estavam com o coração endurecido. Jesus precisou fazer outro milagre. Simplesmente para demonstrar quem Ele é e como o reino será. Que inclusive até um dia o cansaço vai ter fim. Parece que não vai, mas vai. Para finalizar, eu quero compartilhar um caso parecido que aconteceu comigo. Hoje eu já consigo contar um pouquinho disso sem me emocionar tanto. Mas tem uns 2, 3 anos que meu irmão faleceu. E ele tinha uma irmãzinha, uma filha pequenininha, de 3 anos. E eu não perplexo com aquilo. Senhor, quem é que vai cuidar dessa família? Quem é que vai cuidar dessa família? Como é que o Senhor deixa um negócio desse acontecer? Brigando com Deus. Passa um pouquinho de tempo. Deus conversa comigo assim: Senhor, o que eu posso fazer diante dessa situação? E aí Deus colocou uma vontade, me deu uma ordem. Falou assim: seguinte, você vai pagar a faculdade dela. Isso vai resolver, Senhor? Você vai pagar a faculdade dela. Falei, tá bom. Entrei em contato com ela. Falei, seguinte, vou pagar a tua faculdade. Ela mora em Curitiba. Se resolveu rapidinho, fez inscrição, começou a estudar ali, beleza. 3 meses depois, ela começou a trabalhar no melhor colégio adventista de Curitiba. A minha cunhada. Na igreja no colégio do Portal lá, em Curitiba. 3 meses depois. Portão, desculpa, isso aí. Já fiquei perplexo. De novo. Pouco tempo depois, ela recebeu uma promoção lá. Ela recebeu uma promoção lá. Recentemente,
ela me ligou para mim e para minha esposa, falando assim: olha, não sei o que aconteceu aqui, enfim, mas eu fui convidada para participar da conferência geral que vai acontecer nos Estados Unidos no ano que vem. O que foi que eu fiz? Só paguei a faculdade. Nas minhas últimas conversas com meu irmão, ele falava assim, eu perguntei algumas coisas para ele, já estava doente. Ele falou assim: David, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo, eu quero saber quem é que vai ensinar para minha filha quem é Deus. Isso me marca profundamente até hoje, a preocupação dele. Quem vai ensinar minha filha quem é Deus? Deus se mostrou na vida dela e na vida da minha sobrinha. Vamos fazer as mesmas perguntas para o meu milagre? Por meio de quem Deus operou o milagre? Eu. Quem recebeu o milagre? Mas para quem que era? Se a gente não está prestando atenção, a gente não enxerga o milagre. E deixa de ser um instrumento de Deus, porque o nosso coração fica endurecido. Os mistérios de Deus a gente não vai compreender aqui. Tem muitas perguntas que Deus só vai me responder quando Ele voltar. Mas, se tudo isso me ensinou alguma coisa, é que os milagres de Deus têm sempre um propósito e que o cansaço e as tribulações dessa vida fazem com que o nosso coração fique endurecido. Eu não sei quais são as suas lutas, qual é a sua carga, como é que você chegou aqui hoje. Mas uma coisa eu posso te falar a partir da minha experiência. Se você chamar Deus para o seu barco, tenha certeza que o milagre vai acontecer. Da maneira dele, do jeito dele, e às vezes para te ensinar. Simplesmente para te ensinar como é que o reino vai ser. Deus se apresenta na nossa vida todos os dias. Espero que você saia daqui hoje com essa certeza. E talvez prestando atenção, se você chegou aqui, quem sabe cansado, com o coração endurecido, saiba que Deus é misericordioso para amolecer o nosso coração e nos fazer perceber o milagre. Que Deus te abençoe nessa noite, que te renove as forças para terminar essa semana, te dê bom ânimo e que vocês não tenham medo. Vamos nos levantar para orar? Oremos. Santo Eterno Deus, graças a Ti damos, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Bíblia. E através da Bíblia nós conseguimos observar os Teus milagres, para entender o tamanho do Seu poder e entender como o Teu reino será, Pai. Pedimos perdão hoje se por as mazelas dessa vida o nosso coração ficou endurecido e por algum motivo a gente não percebeu o milagre diário na nossa vida. Acordar é um milagre, Senhor. Acordar é um milagre. Ter o que comer é um milagre. Obrigado por tudo isso, Senhor. Te agradeço. Pedimos também força e bom ânimo e pedimos que, por favor, o Senhor entre no barco da nossa vida hoje e que ao voltarmos para os nossos lares possamos sentir a paz que vem das Tuas mãos. Que os ventos das nossas vidas cessem, Pai, e possamos sentir a paz. Nos abençoe, nos guarde e nos guie. São essas bênçãos que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.